Graça e paz, povo do avivamento. Gente, dá um aplauso a Jesus. Que noite extraordinária. Vamos com mais calor, mais bênçãos de gritos de júbilo ao eterno. Aleluia. Aleluia. Obrigado a Jefferson, nosso coordenador do estado de Minas Gerais, a Zana, sua esposa. Obrigado a Gilvan, que também é o nosso supervisor de Manaus, que está aqui. Na pessoa do Jefferson, do Gilvan, eu quero honrar todos os pastores, bispos e apóstolos que aqui estão. O presidente da ordem que aqui está, não sei quem é o presidente da ordem, eu não vi, eu estava ali atrás. Deus abençoe aí, guarde sua vida e te dê muita sabedoria para cuidar de pastores, porque para cuidar de pastor tem que ter manto dobrado, tem que ter sabedoria dobrada, porque pastor é a raça melhor para cuidar na face da terra. Que Deus te abençoe, meu filho, em nome de Jesus, né? E quantos vieram de fora para esse encontro? Qual é o nome da sua cidade? É essa cidade onde tem um avivamento, amém? Um aplauso ao eterno, coisa linda. Poder sentar, pode sentar, por favor. Prefeito, primeira dama, deputada, futuro deputado, vereadores, líderes que aqui estão, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela honra de me receber aqui numa cidade com um nome tão tremendo, com um nome tão lindo, e que esse ano, prefeito Paulo Rodrigues Rocha, só um minutinho, daqui a pouco você entra comigo, só um minutinho. Esse ano em Israel, nós temos um projeto chamado City Move, ou seja, a nossa convenção em Israel, que ela se move em Israel, e todo ano a gente elege 3 lugares para o City Move. Esse ano nós vamos estar no City Move, no lugar chamado Tailet, que é a abertura oficial. Aí depois nós vamos ao Jordão e fazemos toda a Galileia ali. Aí vamos a um dos lugares mais lindos, ali que fica na região do Jordão também, que é o monte onde Jesus liberou a palavra das bem-aventuranças, é chamado Monte das Bem-aventuranças. O lugar esplêndido, é lindo, é um mover extraordinário de Deus ali, quando estamos reunidos e congregados. Sempre tem uma palavra muito rica, muito boa, a palavra liberada ali. Mas o City Move, ele vai para um lugar especial esse ano. Ele vai para um tal de Monte Carmelo. E provavelmente, eu falo isso porque eu conheço a agenda de político, você vai estar lá com essa bandeira, né? E com essa assinatura, eu fiquei com inveja. Eu não tenho nenhuma bandeira com um negócio desse. Eu vou mandar todos os prefeitos que eu conheço assinar uma bandeira assim. Dizer, não é possível, cara. Eu nunca fiz isso. Assinar na bandeira. Eu dei muita bandeira, né? O Jefferson tem uma bandeira com o nome de todos os discípulos dele à época, que ele subiu o Monte Sinai com essa bandeira nas costas, levando todos os discípulos nas costas, lá para o Monte Sinai. Depois ele pegou a bandeira e pediu que eu mergulhasse com ele lá no Jordão, e mergulhamos, e ele deixou a bandeira lá embaixo. Levanta rápido, senão vai matar os meninos tudo afogados. Não, mas foi muito lindo, e eu nunca tive essa ideia de mandar os prefeitos pedir, né, carinhosamente, como o Fábio fez. Fábio está ousado. Eu já estou ficando com medo dele, né? E aí,
Essa semana eu vou sentar com os caras aí, os caras que eu falo no bom sentido. Tem gente que... Eu tenho um discípulo que não gosta quando eu falo os caras, né? Mas eu estou jovem. Aí eu falo os caras, né? Tipo, os caras. Aí eu vou pedir que ele assine. Inclusive eu tive com o cara essa semana passada, eu não mandei o cara assinar a bandeira do Brasil. Eu podia ter a bandeira do Brasil assinada pelo cara. Agora esse cara vai ver onde eu encontrar... Todos eles vão mandar assinar a bandeira do território, não é? Eu vou ter uma parede na minha casa de bandeira assinada. Não é? Obrigado, Fábio, pela ideia. Foi? Aí você aprendeu com o apóstolo, que ele fez com o governador? Ah, é? A do governador? Ah, foi. Essa bandeira me deu um trabalho, irmãos. Essa bandeira me deu um trabalho em Israel esse ano. Que nós fomos a Israel, aí esse bonitão entrou com isso na mão, aí os seguranças lá do muro perguntaram, o que é isso aí? É uma bandeira. Abre, quando abriu, falou, de onde é essa bandeira? É do Brasil. Que do Brasil? Eu não conheço a bandeira do Brasil. Aí ele foi explicar que era Minas, não sei o quê. Rapaz, foi uma confusão. Você não pode abrir essa bandeira aqui. Aí eu chamei e falei, pode. Aí eu abri. E nós vamos profetizar que Minas Gerais é do Senhor Jesus. Amém? E eu falei, Tiago, não fique tímido não, meu filho. Pode abrir a bandeira. Aqui Israel, quem manda sou eu. E se não sou eu penso que eu mando. Então, a gente chega lá, né? E Deus vai fazendo a obra. Então, esse ano, tem pessoas que estão sentadinhas aqui, distraídas, que Deus já está de olho em você e te leva lá a Israel. Eu quero saber quem é aqui que quer ir a Israel. Quer ir a Israel? Então deixa eu falar uma coisa para você. Minas Gerais, olha isso aqui, ó. Minas Gerais só tem 25 vagas agora. Todas as reservas aéreas de Minas estão vendidas, exceto 25. Nós queremos levar a Israel este ano 2.000 brasileiros. E quantos brasileiros nós vamos ter lá? 2.000. Vamos ter lá. Nós somos, há mais de 10 anos, a maior caravana que pisa em Israel. É a caravana do Brasil, há mais de 10 anos. A gente ganha o título todo ano. Eles estão com tanta vergonha que não nos entregam mais o título. Porque já ficam constrangidos com as outras nações. De novo o Brasil, de novo o Brasil. E a Bíblia diz, em Zacarias 14, que quem subir a Jerusalém, na festa dos tabernáculos, o Senhor mandará chuva da prosperidade para esta nação. É à toa que nós somos número 1 em grãos no mundo. Você sabe que nós já somos a fazenda do mundo. Você já sabe que de 100% dos grãos consumidos do mundo, em média, deputada, 60% dos grãos consumidos no mundo do Brasil. O Brasil só não exporta café. Como assim? Né? Gente, o maior produtor de café do mundo e um dos maiores redutos, Minas Gerais. Agora, Minas Gerais só não sabe fazer pão de queijo. Não sabe não. Quem sabe fazer pão de queijo é o Amazonas.
E eu soube que o melhor pão de queijo é o de Monte Carmelo. Não? Vai começar a ter briga aqui só por causa de um pão de queijo. Hã? Araxá, Araxá. Pronto, Araxá. Araxá. Acabei de ganhar café. Um abraço, meu filho. Obrigadão, meu filho. Ó, vai ter café no céu, gente. Eu já falei pro Senhor, né? Café Miura. Não, eu tomo de qualquer jeito. Não. Todo espírito contrário vai batendo em retirada em nome de Jesus. E, gente, olha só. Eu tenho uma secretária que quando chega o café de Minas, ela já sabe onde guardar o café. E ai dela, que mexa no meu café. Porque quem não toma café não entende de fé. Vem cá, fé. É ou não é? Vem cá, fé. Vem cá, fé. Vem cá, fé. É você chamar fé. Alguém aqui não toma café? Não vai visitar minha casa no céu. Porque eu já combinei com o Senhor que lá na minha casa vai ter um cafezal muito tremendo. E vai ser tremendo. Bem, gente, vamos parar com as heresias. É muito bom estar aqui com vocês. Fábio, parabéns. Flávio, desculpe, eu chamei 2 vezes de Fábio já. Flávio, parabéns. Jéssica, parabéns. É muito fácil me trazer. É só me convidar. Por exemplo, Araxá nunca me convidou. Exemplo, Uberlândia Agora, Belo Horizonte o que mais aí, gente? Hã? Contagem, Betim, né? Nunca me convidaram, então tem uma coisa que um dia desses eu estava contando para eles hoje, uma experiência muito assim, inóspita que Deus me deu, uma experiência muito maravilhosa, uma experiência muito forte. Eu fui nos Lençóis Maranhenses. Quem é que já esteve lá? Não existe nenhum lugar no mundo mais bonito que aquilo ali. Se aquilo ali fosse em Dubai, tinha resort de cabeça para baixo. Nós não sabemos, prefeito, nós não sabemos explorar as nossas riquezas. O nosso país é muito lindo. Minas Gerais é muito lindo. Até o mar de Minas Gerais é bonito. Minas Gerais tem ou não tem o mar? Tem o mar de Paranaguá, é de Minas Gerais. Porque Minas Gerais precisa, dentro do Código Nacional, precisa ter um mar. Então, o mar de Paranaguá é de Minas Gerais. Vocês sabiam disso? Eu fico sabendo. Onde vocês têm direito de importar e exportar. Sai por lá. Mas isso é uma outra questão. Nós somos um país muito lindo. Nós somos um país de um povo lindo. Não, é verdade, é verdade. Nós somos um povo bonito, irmãos. Esses dias eu estava em um certo lugar que eu olhei para as pessoas e eu falei, meu Deus, obrigado pelo Brasil. Obrigado pelo Brasil. E obrigado pelo Brasil. Não é verdade? Nosso povo é o povo que mais abraça no mundo. Nosso povo é o povo que mais se despede 5 vezes para ir embora. Já vou. Ah, deixa eu falar um negócio. É que tal, não sei o quê. Já beijou, já abraçou, tal. Ah, é que... Não, gente, a gente despede 5 vezes
para quando chegar em casa, ligar e falar assim, esqueci de falar um negócio. Nós somos o povo mais comunicativo, nós já ganhamos esse prêmio, mais comunicativo do planeta. Eu viajo o mundo e eu estou falando uma verdade. Ninguém abraça mais do que a gente. Eu nunca ganhei um abraço no Japão, só arigatô. Arigatô gozaimasu, isso é de ré, e vai embora. Nunca. Inclusive, eu faço uma dinâmica no Japão, para eles se abraçarem. Leva em média 40 minutos para alguém tomar iniciativa e dar um abraço no outro. Não se abraçam. Abre o braço. Não faz. Aqui a gente faz assim, desabraça, só. Irmãos, a gente quer começar. A gente quer começar. A gente faz amizade. Em qualquer lugar do mundo que a gente chega aqui, encontra um brasileiro, a gente já é amigo. Depois de 40 minutos, a gente já conhece um amigo desse cara. É um negócio impressionante. Nós temos essas coisas, essas qualidades na nossa vida. Então, eu estava nos Lençóis Maranhenses e fiz aquele passeio, eu e minha esposa, com um casal que nos levou lá, apóstolo Silvio e Alessandra, muito queridos, coordenadores ali. E quando eu estava voltando, assim, meio zen, eu tomei muito banho naquelas lagoas, amarela, azul, rosada, verde, mas é um negócio é impressionante. A gente fica escandalizado. Eu nunca vi em lugar nenhum. Nem sei se tem. Aí, quando eu estava saindo, lá no meio daquele negócio, tinha uma igrejinha lá no alto da montanha. E tinha uma plaquinha assim, M12. E eu chorei. E eu chorei. E eu disse, obrigado, Senhor. Naquele dia, Deus me disse, não rejeite nenhuma agenda de igrejas grandes, pequenas. Na visão não tem igrejas pequenas, tem igreja em crescimento. E eu fiquei muito chocado com aquilo encheu meu coração. E de vez em quando, eu estou em algum lugar, e o domingo, eu estou em trânsito naquele lugar. Aí eu vou numa igreja. E eu entro na igreja. E eu vejo a reação do povo. É o pastor René. Meu Deus. Tá. Porque eu sou o líder do M12. Quem aqui já passou pelo encontro? Como é o encontro? Eu escrevi o encontro no quarto da minha casa. À mão. E Deus me deu todas as palestras que você lê naquele livro. E mais de 5 milhões de pessoas já fizeram o encontro com Deus. Então, tem minha participação, sua libertação, sua cura, sua restauração. Tem minha participação. E eu louvo a Deus por ter me dado uma coisa tão simples. Tem um encontro em Bogotá? Tem. Mas o encontro que a gente faz aqui não é o encontro que se faz em Bogotá. E o encontro não é tremendo. No sentido daquilo que a gente coloca como um chamariz da visão, que diz que é o meu marketing, né? Porque quando eu digo como é o encontro, aí eu digo assim para a pessoa ao seu lado, conte para a pessoa como é o encontro. Ela conta? Não conta. Por quê? Porque a gente diz para não contar. Porque só tem graça se fizer. Mas no encontro tem 5 coisas. A primeira você vai ver lá. A segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Você vai ver lá. Nós somos um povo da visão. E hoje, a visão não é mais achincalhada. Nós éramos chamados de falsos profetas,
filhos do diabo, Belzebu, e eu era o Satanás. Pastor Paulo, eu já fui chamado de Belzebu. E o cara que me chamou de filho do diabo, e muitos que me chamaram de filho do diabo, nesse Brasil, já me deram o púlpito deles para falar por seu povo. Porque não tem nada mais poderoso na vida do líder do que seu silêncio. Seu silêncio é a sua maior voz de autoridade. O seu silêncio lhe respalda. Eu tinha que responder com o meu testemunho. Sou marido de uma só mulher, nunca traí minha mulher. Não conheço uma outra mulher. Nunca vi uma outra mulher despida à minha frente, desde a minha juventude, desde que casei. Então, eu sou um homem bem-aventurado. Eu sou um homem abençoado por Deus. E olhe, eu nunca fui feio assim. Eu já fui bonitinho uma vez. Quando eu sonhei. Um dia eu sonhei que eu era bonitinho, mas foi tão legal, gente. Quando eu acordei, eu me encontrei comigo mesmo. Mas fiquei satisfeito. Um dia eu fui bonitinho no sonho. Então, eu sou um pai de 4 filhos. Todos lindos. Todos parecem comigo. Você está rindo, né? Que Deus lhe deu o mesmo castigo. Meus filhos são crentes, são de Deus, são do altar, são cheios do Espírito Santo. Eu nunca saí para pegar um filho meu na boate, nem para tirar das drogas. Eu não estou dizendo que o que está acontecendo com você está fora do... Não, eu tive essa bênção. Meus filhos são meus amigos. Meus filhos fazem questão de estar comigo. Isso é uma bênção da parte do Senhor. Então, esse é o meu testemunho. Deus me deu uma igreja. Deus me deu uma igreja de milhares. Inclusive, ontem eu fiz 30 anos de Manaus. Fizemos um culto lindo. Eu não pude levar Gilvan para o culto. Eu não pude levar Jean para o culto. Nenhum dos meus pastores. Eu nem convidei, porque não tem onde botar. Não tem como a gente celebrar. Para celebrar eu tenho que fazer várias reuniões. É o meu testemunho. Deus nos deu isso. Então, se essa bênção está sobre a nossa vida, isso é o que vai à nossa frente. Deus disse a Israel: 2 coisas vocês vão levar à frente. Primeiro, o meu nome e o bom testemunho. Quem leva o nome do Senhor tem a obrigação de dar bom testemunho. Flávio, você ficou exposto hoje. O homem número 1 da cidade te ouve. Isso significa que a sua responsabilidade, que era em secreto, hoje está revelada. E seu testemunho tem que ser muito, muito consolidador, você e da Jéssica, da sua família. Porque hoje vocês ficaram nus aqui, visíveis diante dos seus pastores, diante desses apóstolos, tudo apóstolo. Vendo esse trabalho lindo aqui, a ordem dos pastores de olho em você. De olho no que você falou. Alegre por saber que você está sendo usado. E também na expectativa, aquele que leva o nome do Senhor, o honre por onde passa. Então todos nós que estamos aqui, precisamos manter o nosso bom testemunho, porque às vezes fala assim: quem é René? É um índiozinho lá do Amazonas. Nem sou índio, eu sou baiano. Eu nasci em Serrinha, Bahia. Quem aqui sabe onde é que fica a Serrinha?
Você sabe? Como assim você sabe? Em nome de Jesus. Não, irmão. Só por você saber onde fica a serrinha, eu quero te dar um abraço. Vem cá. E vem com essa camisa. Eu sou fruto fiel. É de lá? Eita, coisa boa. Somos vizinhos, sou filho de Rui Barbosa. Rui Barbosa, meu vizinho. Cidade linda. E tu parece com o Rui Barbosa, ó. Parece ou não parece, Rui Barbosa? Olha só. Quem nasce em Rui Barbosa é assim, já vem com a xerox do homem. Que coisa linda. Dá um aplauso por isso aí. Meu vizinho de Rui Barbosa, cidade linda. Fiz congressos em Rui Barbosa quando eu era batista da Convenção Batista Brasileira. Então, o que tem em Serrinha? Eu nasci lá. Em Serrinha. Quem aqui sabia que eu nasci em Serrinha? Porque leu a minha biografia. Só por isso. Todo mundo pensa que eu sou amazonense. Esses dias eu fui aos Estados Unidos com a minha esposa e estava chegando um voo da Índia. Tu também passa por indiano, tá? E também por colombiano. E por boliviano. Você tem cara de nações. Viu, pastor? Olha só. Aí o rapaz falou, você tem que ir para a fila dos indianos. Eu sou brasileiro. Você está mentindo? Não, eu não minto. Eu sou pastor. Então você está brincando. Você é indiano. Eu tenho cara de indiano, gente? Tenho. E não é que eu tenho. E desde aquele dia eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu sou indiano? O cara me botou uma confusão de identidade. Então a gente vai vendo que Deus nos faz ecléticos. Um dia eu estava chegando em Israel, pelo Egito, eles me levaram para uma sala secreta e falaram, você é egípcio. Eu falei, não. Eu tenho cara de egípcio, gente? Tenho. E eu tenho cara de judeu? Não. Mas sou brasileiro. Nasci de Serrinha, criado em Feira de Santana, e estudei em Salvador. E de lá Deus me levou para Recife, para fazer um curso teológico. De Recife, Deus me trouxe de volta para eu pastorear a minha igreja, batista tradicional. E dali eu comecei o meu ministério. E quando eu fui para Recife, eu conheci esse indivíduo aqui. E essa indivídua aqui. E nós fizemos o curso juntos, 5 anos. Eles foram muito felizes por me terem como colega. Gente, eu estou horrível hoje. Eu acho que foi um caqui que eu comi antes de vir para cá, tá? Aí deu açúcar, aí eu estou precisando gastar esse açúcar. E aí, fomos amigos lá, nos conhecemos. Ele conhece meu testemunho da caserna, interno, aluno, no seminário teológico, onde de manhã a gente estudava, de tarde biblioteca, de noite estudava. Mas eu fiz uma coisa lá no seminário, e ele roubava muita manga. Ele roubava muita manga. Tem 8 pés de mangueira lá, e era o que sustentava a gente. Pastor, tu tá com cara de pastor, mas tu tem cara de pastor pentecostal, viu, irmão? Vai ser pastor do fogo, tá? Em nome de Jesus. Com o nome Paulo, olha, gente, pastor Paulo, é nome de... É apóstolo Paulo, né? E ainda é Rocha. Pedro, né? Pedro, tu é... Olha, misericórdia. Isso aqui já vem com revelação, é isso que o Senhor mandou dizer, que não, tu conta isso aí. Isso aí tu conta, senão eu vou dizer que foi eu que falei, né? Quem quer saber o que ele me disse? Bando de fofoqueiro. Então, a gente vai vendo, né? Esse é o nosso testemunho. A Di, sempre essa moça linda, elegante,
educadíssima. E ela amava conversar comigo. Era ou não era? Era. Então, ela gostava muito, a gente batia papo, era divertido. A gente está ali naquele seminário, estudava de manhã, à tarde biblioteca e à noite eu estudava. Eu estudava os 3 períodos, porque minha igreja financiou 1 ano para eu estudar os 3 períodos. E depois a minha igreja disse que não podia mais, voltou numa sessão ordinária. Todos os ordinários voltaram. Para eu não receber mais, eu era estudante full time. E aí, uma pessoa, eu fui pagar a minha mensalidade, que meus pais mandaram, com muita dificuldade. E quando eu fui pagar, o rapaz olhou para mim e falou assim: Renê Terranova, está pago. Como está pago? A igreja não mandou. Não, mas está pago aqui, Renê Terranova, quitado. Mas quem quitou? Não tem o nome aqui. Primeiro ano a igreja pagou, segundo ano não. E aí, talvez vocês nem saibam disso. Meu Deus, como é que eu vou fazer? No outro mês, eu guardei o dinheiro, fui lá, está pago. Aí no outro mês, está pago. Eu fui no reitor, já era Davi Miller. Davi Miller, meu reitor, tem alguma coisa errada. Ele, o que foi? Está pago. Ele disse, está certo porque está pago. Não, mas eu não sei quem pagou. Disse, irmão, vai orar. E vai agradecer a Deus. Aí, terminou o semestre, pago. Segundo semestre, segundo ano, pago. Terceiro semestre eu voltei, minha matrícula, paga. Terceiro ano, pago. Quarto ano, pago. Eu disse, vou fazer um ano adicional. 5 anos, pago. Porque eu tinha que acompanhar o Anselmo, que ele fez 5 anos. Aí no 5º ano, eu estou no dia da formatura, chegou uma senhora, Renê Terranova, eu disse, pois não, meu nome é Zenaide. Um dia eu abri a revista na Escola Bíblica Dominical e vi uma lista dos alunos do curso de teologia e Deus colocou os meus olhos no seu nome e disse, ore por ele 5 anos e pague a faculdade dele. E ela só me contou no dia da minha formatura. E eu disse para ela, eu ainda vou estudar mais 3 anos. Eu vou fazer mestrado. Se você fizer, eu pago. E eu fiz. Mais 3 anos. E depois disse, olha, tem mais 2 anos, que é um adicional. Eu quero dizer para você que quando Deus lhe chama, Ele financia. Não tem nada... Prefeito, agora falando, fica tranquilo, se você for o homem que todo mundo aqui está acreditando, essa cidade vai ser conhecida, não só em Minas, como no Brasil. Tem uma pessoa aqui que faz questão de levar o nome da cidade. E o que é que vai brilhantar a cidade? A administração que não tem corrupção. Se não tem corrupção, tem dinheiro para tudo. Bem, mas eu quero dizer para vocês que estão aqui, que todos que vieram aqui vão sair com a bênção na mão. Não é possível que você tenha dado velocidades aos seus pés, ou uma velocidade aos seus pés, para virem até aqui, e chegarem aqui, não receberem da parte do Senhor uma porção e uma herança. Há 5 anos atrás, Deus me deu uma palavra. O Evangelho pelo Evangelho. Diga isso, o Evangelho pelo Evangelho. Fala mais alto. O Evangelho pelo Evangelho. Fala para a pessoa ao seu lado, o Evangelho pelo Evangelho. Fala a pessoa do outro lado, o Evangelho pelo Evangelho.
Todos os livros são bons, mas nenhum deles substitui a Bíblia. Todas as palavras de impacto, frases de impacto, são maravilhosas, mas nenhuma delas supera um versículo. Porque é palavra de vida eterna. Porque são palavras da Escritura. Porque é Deus se revelando aos seus filhos. Efésios capítulo 2. Nós vamos descobrir Paulo conversando com a igreja. Diga, a igreja. Fala com mais autoridade, a igreja. O que Paulo diz à igreja? Que a igreja precisava mergulhar no mover de Deus. Ele diz assim: você que tem ouvido o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, você recebeu o selo da promessa, que é o penhor, que é a autoridade, que é a legitimidade sobre a sua vida. Em Efésios capítulo 1, ele vai me chamar a atenção, no versículo 13, dizendo assim: eu sei que você confiou na palavra que você ouviu. O evangelho da salvação. Existe um outro evangelho. Exemplo. Quem aqui já foi espírita? Quem já leu o evangelho de Allan Kardec? Pronto, está aí. Evangelho. Você sabia que Judas Iscariotes, pastor, como é teu nome, pastor? Kleber, nome de presidente de ordem, pastor. Já tem o nome e a cara, não é, gente? Judas Iscariotes é seguido até hoje na doutrina de Judas, no evangelho de Judas. Não tem nada a ver com Judas, irmão de Jesus, que é o livro antes de Apocalipse. Tem a ver com Judas Iscariotes, que tem seguidores no dia de hoje, que seguem o evangelho do traidor. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 23, Paulo disse: eu estou preocupado com vocês, e eu estou com medo que vocês adotem outro evangelho, que não seja o evangelho que nós pregamos a você, e que vocês emprestem os ouvidos, como Eva emprestou à serpente, e vocês sejam envenenados por uma mentira. E ele disse: e vocês adotem outro evangelho, outro Jesus e outro Espírito, que não é o Espírito Santo. A igreja em Corinto era uma igreja nova, mas já estava debaixo do gnosticismo. Estava debaixo de visitações de demônios, influenciados pela igreja em Éfeso, que também desviou, logo no primeiro século, dos caminhos do Senhor, que Paulo unge Timóteo para que fosse até Éfeso e ali tirasse o espírito de mentira e trabalhasse colocando uma mente nova na igreja de Jesus. Éfeso tinha por cultura a biblioteca chamada de Celsus, e essa biblioteca ensinava feitiçaria, bruxaria, o gnosticismo, que não é doutrina nova, se é agnóstico, não é novidade. Incredulizava a igreja, tirava da igreja a semente de Jesus.
trazia a influência dos livros feiticeiros. E para quem não sabe, Éfeso tinha um porto chamado Mileto, que ficava ao norte, 35 quilômetros de Éfeso. Esse porto de Mileto exportava para Roma e também para Corinto deuses estranhos que eram fabricados, presta atenção, em todas as casas da época. Cada casa servia um deus, tinha o seu deus e vendia os seus ídolos para Roma, para os nórdicos e para Corinto. A igreja ficou envenenada. Então Paulo olha para Éfeso e diz: Éfeso, vocês estão adotando uma doutrina que não é doutrina de Jesus. E sabe o que Paulo fez? O discurso de Paulo foi tão contundente que toda a cidade, eu falei o quê? Vou repetir. Toda a cidade trouxeram os seus livros de feitiçaria, bruxaria, gnosticismo, colocaram na praça e queimaram. E o evangelho entrou em Éfeso. E Paulo disse: agora vocês têm o evangelho da salvação. Vocês não estão misturados. Aqui, evangelho é evangelho, Jesus é Jesus. E o Espírito é o Espírito. Eu posso nesse século, o século do TikTok, o século do Reels, o século do Instagram, o século do Twitter, que muita gente aqui nem sabia o que era Twitter. Só depois que Elon Musk comprou e deu uma valorizada. Nós sabemos que a mídia social tem sido promotor de outro evangelho. Nós estamos vendo os jovens, os adultos, os casais, os senhores e senhoras, que se dizem cristãos, crentes, agnósticos, já pervertidos. Nada contra, eu estou no Reels, eu estou no TikTok, eu estou no Instagram, eu estou nas mídias sociais, eu as uso, elas são importantes para eu comunicar a minha fé. Olha para mim, imagina o apóstolo Paulo com o Instagram. Eu, Paulo, prisioneiro do Senhor Jesus Cristo, comunicando aos santos que moram em Monte Carmelo e aqueles que residem em Minas Gerais. O Espírito diz expressamente à igreja, e ele iria contar: estou aqui, olha quem está comigo, Lucas. Olha quem está comigo aqui, João Marcos. E olha quem está comigo aqui, Onésimo. Que era Onésimo? Ladrão. E eu fiz dele o bispo de Éfeso. A mídia está à minha disposição para eu mudar a mente de quem me ouve. Não os que estão lá mudar a minha mente e tirar Jesus e o evangelho da minha vida. Nós estamos, querida deputada, infectados. A gente nem sabe que está, mas estamos. Quem aqui não tem celular? Meu filho, quantos anos você tem? Quantos anos? 8? E você já quer um celular? É? Mais ou menos. A igreja. Diga, a igreja. Fala mais alto, a igreja. Aí Paulo disse: agora vocês têm o evangelho
da salvação. Quem quer aqui o evangelho da salvação? Não, eu vou perguntar de novo. Quem aqui quer o evangelho da salvação? O evangelho da salvação é aquele que, quando abre o meu entendimento, eu deixo para trás tudo aquilo que infecta a minha vida e eu me agarro somente com Jesus e os seus valores. Você não entendeu não e você não recebeu. Eu me agarro com Jesus e os seus valores. E eu vivo esta essência. Eu quero dizer que a igreja que está aqui representada nesta noite, eu não sei qual é a geografia que você vive, mas a geografia que você está será chamada a geografia da promessa, lugar da salvação do nosso Deus, e haverá uma colheita extraordinária, e o sobrenatural de Deus entrará, e as casas conhecerão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem crê recebe, faz alguma coisa aí, faz um movimento. Diga evangelho da salvação. Olha para mim. O que é o evangelho da salvação? Obrigado, filho. Esta palavra que está aí pode ser solta. Quem é que conhece Salvador, Bahia? Ok. Quem nasce em Salvador é o quê? Solterapolitano. Salvadorense. Salvadorenho. Não. Soltera. Olha que chique. Você nasceu em Salvador, Bahia. Você é solterapolitano. Olha só. Você sabe que tem alguns baianos que quando perguntam, você é de onde? Sou de Salvador. Você é o quê mesmo? Eu sou solterapolitano. Solter é pertencer ao Salvador. A palavra que aparece aí, em uma tradução é solter. Você vai receber o evangelho pertencente. Tem gente aqui que não se sente pertencente à igreja. Ninguém me chama para nada. Se chame. Ninguém me oferece nada. Se ofereça. Ninguém liga para mim. Se ligue. Pare de mimimi e venha servir ao Senhor com alegria. Se pertença. Então, é se pertencer a. Eu sou pertencente a Ele. E como disse Salomão, eu sou do meu amado. E Ele é meu. Então, nós pertencemos. A quem você pertence? A Jesus. Mas na hora da primeira prova, nós despertencemos. Eu sirvo a Jesus em uma célula, eu sirvo a Jesus em uma equipe, eu sirvo a Jesus numa igreja, mas na hora que a gente é convocado, a gente não se pertence. Então esse solter é que eu sou pertencente, eu sou dele e ele é meu. Hoje a porção de Jesus vai crescer em você. Porque está escrito, convém que eu diminua e que ele... Dá um aplauso a ele, ele precisa crescer em nós. Este é o evangelho. Então, o evangelho da salvação. Obrigado. Acho que eu vou bater aqui, vou derrubar. Não vai dar não. O evangelho da salvação. Então, eu preciso me conectar com esta verdade. Eu preciso saborear isso, eu preciso degustar isso, dizer, eu pertenço a Ele. E se eu pertenço a Ele, apóstola Dejanira, nossa mestra, haja o que houver, eu estou com Ele. Porque na hora que houve o que houve, Ele estava comigo. Ele foi para o Calvário me levando. Ele tomou meu lugar. Ele morreu. E Ele ressuscitou. E me deu direito à vida eterna.
me fez solter, pertencente a... Então, eu sei a quem eu pertenço. Quando eu trabalhei uma época no Bradesco, eu entrava assim no Bradesco, ei, eu sou crente. E tinha um cara lá que ele era pré-endemoniado. Ele dizia assim, ninguém lhe perguntou, mas eu quis dizer, você sabe por quê? Porque quando eu dizia assim, eu sou crente, eu revelava a minha identidade. E todo mundo sabia que eu era crente. E se eu fizesse alguma coisa, ele dizia, você é crente. Então eu me vigiava, eu me denunciava. Eu ensinei aos jovens em Recife, dizendo, quando vocês chegarem no ambiente, gritem logo, eu sou crente. E pegou isso, eu sou crente. Tem gente que fala, eu sou crente em casa, o outro vai responder, eu sei. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu tenho a vida de Jesus. Então, eu preciso saber que eu sou salvo, que eu sou de Jesus. E eu tenho que dizer para todo mundo, quando eu sou de Jesus, a droga não me domina. Quando eu sou de Jesus, a imoralidade não me domina. Quando eu sou de Jesus, o WhatsApp não me domina. Quando eu sou de Jesus, a mídia social não me governa. Quando eu sou de Jesus, eu tenho interesse nele e das coisas dele. Paulo disse, igreja, agora vocês sabem o que é o evangelho da salvação, porque vocês queimaram o seu histórico. Quando as pessoas falam assim, porque vocês queimam as coisas lá no encontro? Contei. É a parte principal, é o queima-queima. É ou não é? Aí, por quê? Porque eu tenho base bíblica. De não deixar que nenhum argumento me roube do meu Senhor. Encerrar um histórico para começar um histórico novo. Isso faz parte da minha conduta de homem de Deus, de líder. Você, mulher de Deus, de uma líder. Mas essa palavra solter, pastor, ela pode ser interpretada por Souza. Tem alguém aqui que o sobrenome é Souza? Você sabe, seu marido? Meu pai era Souza. Meu pai tirou Souza do meu nome. Não era para tirar. O que é Souza? Porque Souza é um nome simples. Não é não. Souza é um nome de revelação judaica, que quer dizer, eu sou completamente salvo. Eu não sou só salvo do fogo do inferno, eu sou salvo dessas mentiras sociais que aparecem aí, dessas ideologias que se levantam aí, desses construtismos que tentam me roubar do Senhor e me roubar de mim mesmo. Uma vez lendo o livro do padre Fábio de Mello, quem me roubou de mim? E eu peguei um gatilho ali. Eu posso me roubar de mim, me permitindo eu não ser quem eu devo ser. Meu pai era muito firme com a gente, e ele formou um caráter de pertencimento em nós, que lá em casa somos 12. Eu sou o 9º filho de um casal de 12 filhos. Todo mundo falando de 12, minha mãe pariu logo 12. Minha mãe, já que o negócio é 12, eu vou mostrar como é. Então, meu pai dizia assim, René, vá ali e resolva isso assim, assim. Eu digo, mas como? Chegue lá, diga que você é meu filho. E eu acreditava, Selmo. E eu ia e dizia, eu vim aqui resolver isso. Quem é você? Sou filho de Terra Nova. E quem é Terra Nova? Você não conhece, não? É meu pai. E eu ia com tanta convicção. Todos os meus irmãos são assim hoje. A gente sabe de quem é filho. Se eu sou filho de Terra Nova e andei movido na convicção,
somos filhos do mesmo Pai. E Ele nos deu uma salvação completa. Quem aqui está passando por um problema sério? Muito sério. Apóstolo, eu estou passando por um problema, só Deus pode resolver. Levante a mão direita. Pode levantar, gente, não tem problema não, pode levantar. Eu estou, vamos lá. Quem aqui está passando por uma guerra? Você que está lá, minha filha, é guerra 24 horas. Eu conheço os teus amigos e sei bem quem são os teus inimigos. Quem aqui está precisando de um milagre da parte de Deus? Você sabe que o nome disso é Souza? Que é Souzo. Souzo é salvo de tudo. Quem aqui está pagando um aluguel e está precisando sair do aluguel? É Souzo. Deus vai te livrar deste aluguel. Quem aqui precisa de um carro? Mas tem que ter dinheiro para botar gasolina. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Passei um mês nos Estados Unidos, fiz 5 conferências agora. Todos chorando. O combustível lá, 2 vezes mais caro do que no Brasil. A inflação, ninguém está conseguindo controlar a inflação nos Estados Unidos. Faltando tudo. O essencial faltando nas prateleiras. Nos Estados Unidos. Eu ia para lá com minha família. Meu Deus, Gilvan, quantas vezes nós fomos para os Estados Unidos. Agora, uma compra que vai fazer R$300. $300. Eu lembrei da mulher da calça jeans de R$300. Mais de R$300. Voltou, né? Que não dá para comprar uma calça jeans para a minha filha, que é mais de R$300, né? $300. Eu fazia a compra para chamar minha família. $600. Não dá para fazer a mesma compra. Mais de 100%. Um biscoitinho de nada que a gente comprava, o Oren, que é Oren, né? Por 1,50, R$3,90. Mais que dobrou. O leite, né? Multiplica por 6. Porque na hora que você vai para o câmbio mesmo, é 6. Multiplica por 6. Então, você está vivendo num país, você tem que agradecer muito a Deus. Mas eu não abro mão de que Deus vai te dar uma casa. Eu não abro mão, eu não estou aqui fazendo promessas futuristas, dizendo, você tem direito, poxa vida, você trabalha, você é um homem trabalhador, não é que o governo, aí vai me dar uma casa no sorteio, não. Deus vai dar força, vai te dar trabalho, vai te dar riqueza, você vai trabalhar, você vai produzir, você vai sair das costas, das tetas do governo, e você vai ser muito próspero. E Ele fará prosperar todas as obras das suas mãos. Olha que coisa absurda. Olha que coisa absurda. Deus pegou um bando de escravos que estavam caminhando no deserto e disse para eles, olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, mas fica só entre a gente, é um segredo entre nós, entre o Deus e vocês caminham no deserto. Deuteronômio 8:17. Nunca diga no teu coração, então meu coração fala, a minha sabedoria e o meu braço me deram força para eu ficar rico. Ali, ó. Está acompanhando, né? Aí o versículo seguinte diz assim, antes dirás, você tem que se lembrar que é o Senhor que vai te dar força e sabedoria para você ficar rico. Olha, eu falar isso aqui, com tanto café plantado, eucalipto na tanta riqueza, um deserto, uma única roupa, um chinelinho no pé, que cresceu junto com o pé, boutique do deserto, uma única roupa que crescia no corpo. Deus falou, eu vou te dar dinheiro para você ficar rico. O que queria dizer? Eu, amassador de barro de Faraó. Eles disseram amém. E hoje eles têm dinheiro para emprestarem às nações da terra. Souzo salvou o povo, tirou da miséria. Antes dirás, foi o Senhor que me deu essa tradução aí,
uma tradução um pouco distante, assim, bem distante, muito distante do original. Você tem aí a Ferreira de Almeida? Ah, tá, irmão. Voltou perto, né? Você vai ficar rico como tem uma aliança por trás jurada. Mas essa palavra é para o judeu, essa palavra é para quem crê. A escritura fica viva e ativada para quem crê. Você sabe que o seu socialismo, que já entrou em nós, fez com que a gente não acreditasse mais nisso. Mas quem sou eu? Quem sou eu? Monte Carmelo, a cidade que você vive, Araxá, Uberlândia, Romaria. Presta atenção, irmãos. Manaus é uma cidade pobre ou rica? Riquíssima. E o custo de vida lá é pancada. Quem está com calor aqui hoje à noite? Vá treinando, você vai para Manaus. Manaus é um só para cada pessoa. Esse mesmo Deus, conversando com esse povo no deserto, no capítulo 14, Deuteronômio 14. Olha o que Deus disse, parece que, me desculpe, parece que eu não tenho juízo. Como é que Deus tem coragem de dizer isso para mim? Olha o que ele disse no versículo 27. Na Bíblia, irmão, eu tenho que achar isso aqui. É um desaforo. Como é que é o seu versículo de cor? Eu perdi a referência. Quem é pentecostal começa a orar em línguas. Quem aqui é tradicional, comece a orar no seu entendimento. E quem é católico, reze. Lá na Bíblia, é 11, gente. Até o final eu falo para vocês, tá? Olha o que é que Deus diz. O apóstolo René esqueceu a referência. Eu esqueço até o nome dos meus filhos. Você tem essa experiência? Vai chamar o menino. Daqui a pouco ele volta. Está guardado. Olha o que é que Deus diz. Eu vou te dar dinheiro para tudo que a tua alma deseja. 14:25. 14:26. Vê lá. Deuteronômio 14:26. É que essa minha tradução aqui, ela é meio perturbada. 14:25. É 14 mesmo. Vamos ver lá. 14:26. Eu vou te dar dinheiro para tudo que a tua alma deseja. Agora imagine, eu tenho dinheiro suficiente, eu tenho o meu tesouro escondido, eu vou dizer para você, eu vou dar para você dinheiro para tudo que você deseja. Você iria acreditar? Sim ou não? O Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata, está dizendo, o que sua alma desejar, eu vou dar dinheiro. Ainda que seja para você comprar uma fazenda. Agora presta atenção, os caras no deserto, andando com aquela sandália, com aquela roupa, Deus dizendo, eu vou te dar dinheiro para você ter uma fazenda, plantar, colher, beber do que a fazenda vai dar para você, e você ainda vai ser sustentado. Você vai comer perante o Senhor, teu Deus, e você não vai ficar só feliz, toda a sua família vai ficar feliz com você. Será alegria para você e será alegria para toda a sua família. Presta atenção, Deus não vai prosperar só você. A sua prosperidade será como a de José, uma extensão para toda a sua família.
Eu acho que 4 pessoas aqui receberam, por isso estão celebrando ao Senhor. Loucura! Escritura Sagrada. O que é isso? Souzo, eu vou te livrar de tudo. Meu filho, você precisa de um templo. Um templo próprio. É salvação isso? Sair do aluguel? Isso aí é meu inquilino. Sair da visão nômade. Então, a igreja, ela precisava experimentar que ela estava servindo um Deus que supria toda necessidade. Aí, você vai ser perseguido. Eu estava no Egito e eu decidi pregar no Egito. E eu preguei e os muçulmanos começaram a se mover, começaram a receber a palavra. Um general do exército veio e falou: vou matar ele. Falou para Gilvan: vou matar ele. Quer me matar? Eu falei: manda ele vir. Olha. Um general do exército do Egito, afrontado com a palavra que eu estava pregando, porque ele disse: os egípcios estão se convertendo. Vou matar ele. E veio, e Gilvan correu com a turma, pegou o blazer dele, me cobriu, eu tirei meu blazer, ele vestiu o meu blazer. Aí eu saí de boné, passei no meio do cara, fui embora. Ele estava tão cego. E eu fugi. Aprendi com Jesus. O dia que os fariseus e os famosos escribas quiseram matar Jesus e precipitá-lo abaixo, Jesus passou pelo meio deles e sumiu. Falei: vou imitar Jesus agora, eu vou sumir. E fui embora. Ele ficou louco. Eles vão me matar. Não vai nada. Nunca mata uma pessoa enquanto está debaixo do propósito. E tal, eu estava um fogo, eu estava ricarramanacharabaranaias. E o cara me perseguiu e falou: você está jurado de morte, se eu te pegar no Egito, eu te mato. Aí eu fui para o quarto, e Gilvan botou 2 seguranças, um de 2,2 metros e outro de 2,4 metros, no meu quarto, e disse: eram irmãos, e o pai tem 2,6 metros, 2, 4 e 6. Eles são chamados os gigantes do Egito. Os caras são desse tamanho, eu nunca vi uma coisa daquela. Naquele dia eu comecei a acreditar em gigante, não é? Aí os caras chegaram e um deles falava espanhol, que meu inglês é muito bom, don't you vai, ponto vem. E aí, quando ele chegou lá, né, o cara, eu estava tão cansado que eu tombei na cama. Quando eu acordei, que eu levantei para tomar um banho, que eu saí na sala, os 2 estão lá e eu vi pela sombra. Eu disse: é o principado do Egito. Irmãos, eu tomei um susto, que eu não fiz o número 2, porque eu tinha me esquecido. Que susto dá isso? Mas foi um susto. Ele falou assim: para onde pensa que vai? Eu falei: eu vou tomar banho. Eu falei: eu quero sair. Não pode. Gilvan disse que o senhor não pode sair, nem que o senhor queira. Falei: eu mando no Gilvan. E vocês estão demitidos. Daqui não sai. Irmãos, foi uma pressão. Aí eu vi do lado um pastor chamado Rusto. Falei: Rusto, acho que o Gilvan me salva. Eu disse: se esses caras forem inimigos, se aqueles caras me dessem um tapa e eu não caísse, eu tinha morrido em pé. E olhe, se aquele cara me desse um tapa, meu quadro ia rolar na parede lá de casa, assim, ó. Eles eram enormes, eles pegavam o Arão, faziam assim, brincando com o Arão, ó, subiam e desciam com o Arão. Era um negócio. E eles foram lá para me proteger desse egípcio. E ele disse: ele vai lhe matar. Pastor, aqui não tem, ele jurou, e ele não está sozinho, ele vai lhe matar. E eu fiz toda a excursão, guarnecido, fui embora. Ano seguinte teve a Primavera Árabe, quem lembra? E ele disse que ia matar todos os cristãos. Jurou.
Ele ia me pegar. Dia seguinte, ele afrontou a liderança do Egito e tomou um tiro na testa. E morreu. Eu não estou com saudade dele. Eu acho que você também não ficaria. Eu estava jurado, ele ia me matar. Ele é de uma linha radical, xiita. Ele ia me matar. Deus me deu um livramento. Isso é sozo. O livramento de morte que você teve é sozo. O livramento do teu inimigo é sozo. O livramento daqueles que te perseguem é sozo. O livramento daqueles que falam mal de você, Isaías 54:17 se cumpre. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levante contra ti, o Senhor mesmo condenará em juízo. Porque somos herança do Deus Todo-Poderoso. Quem é que recebe isso para a sua vida? Isso é livramento, isso é sozo, isso é evangelho, gente. Evangelho é um livramento completo, diga completo. Então uma salvação não é só do fogo do inferno, é de tudo. Aí ele diz assim, o evangelho da salvação em quem você creu, diga creu. Fala de novo, creu. Crer é emuná. Emuná significa, você foi possuído de fé para andar com Jesus. Ninguém anda com Jesus sem fé. A gente defende um cara que a gente nunca viu. Eu estou pregando, eu não posso nem falar isso, mas vou falar. Eu estou pregando para defender um cara que eu nunca vi. Mas eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que é o Todo-Poderoso. E Ele vai guardar o meu tesouro até o dia final. Emuná é a fé para você viver aquilo que você não vê. Quem aqui já viu Jesus? Uma visão, uma revelação. Isso já é uma particularidade. Mas imagina, eu estou crendo. Ele diz assim, é o evangelho que para você andar nele, você vai precisar de emuná. De uma fé específica. Prefeito, amigo de crente, não vai para o céu. Tem que ser crente. O nosso presidente é amigo dos crentes. A mulher dele é crente, mas ela é crente. Ela é crente, aquela mulher. Todo dia tem um culto no Planalto. Todo dia, 7 da manhã. E ela dirige o culto. E ministra. E está profetizando por onde passa. Ele é marido dela. Por ser marido dela, ela não é a presidenta. Que é presidente, tá? Quem inventou esse negócio de presidenta foi a esquerda. Não existe. É A ou U. Então, ela é a presidente do Brasil? Ela pode assinar algum decreto? E ele, por ser marido dela, ele é crente? Não. A sua boca tem que confessar que Jesus é o Senhor, crendo no coração que Ele ressuscitou dentre os mortos e será salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação, mas com o coração se crê para ser justificado. Eu vou precisar disso. Então essa é a visão que o Senhor quer que você entenda. Tem um evangelho de salvação que vai te dar a fé do reino. Você vai ser tomado na fé do reino. Você vai ser possuído na fé do reino. Creia, isso aqui é emuná. Em grego é pistel, mas vamos ficar com o hebraico, emuná. Quando você creu, olha que lindo, tendo nele crido, se quiser colocar aí, filho, capítulo 1, versículo
acho que é o 15. Tendo nele crido, e Efésios. Você foi selado, diga selado. Fala mais alto. Diga, eu fui selado. Quem é que é da época de carta? Que enviava carta. Quem é que recebe alguma carta, nem que seja boleto? Ah, ok. Vem selado? Vem selado? É selado ou não é? Se não for selado, tem autenticidade? Então, você tem que ser selado para entrar no céu. Ele falou, esse evangelho da salvação, que você está crendo nele, que você está sendo tomado, encharcado em fé. Tendo nele crido, você foi selado com o penhor da salvação. É o 13, filho. É o 13. Você foi selado com o Espírito da promessa. Passa aí, por favor. O qual é o penhor da herança. O selo da herança. O selo, o penhor, foi penhorado. Eu estou selado. Diga, eu estou selado. O que é o selo? É você se tornar. Eu comecei falando de pertencente. Você se tornar do reino. Eu sou do reino. Eu estou selado. O mundo espiritual sabe quem é selado. Quando a gente for para o céu, a gente vai ter 3 surpresas. Quem aqui crê que vai para o céu? Amém. Quando a gente chegar no céu, vamos ter 3 surpresas. Primeira surpresa é: eu vim. Meu Deus. É o céu. Pedro. Paulo. Adão. Valeu. Eva, você sai. E estou no céu. Segunda coisa. Você veio? Não. Cara, como você entrou aqui? Minha irmã? Você veio? Vim. Terceiro, fulano não veio. Você está em que classe? Do que chega? Do que vê quem chega? Ou que pensa que vai e não vai? Ele fala, só entra quem é selado. E o selo é a salvação. Você vai receber o Espírito Santo da promessa. Porque ele testifica sobre toda a verdade. Quem recebe aí? Quem recebe aí, celebra o nome dele. Agradece o nome dele. Vamos lá. Eu recebi o Espírito Santo da promessa. Eu me agarro, eu me aposto do Espírito Santo da promessa. E agora eu sou selado com o penhor da salvação. Eu sou um crente selado. Eu sou uma geografia da promessa de Deus. Quem é que crê, sai do seu lugar e dá um grito de vitória ao eterno. Diga, eu creio no Evangelho da salvação. Erga as 2 mãos. Que me tira do mundo, que me faz queimar o meu passado, anular as mentiras de Satanás na minha mente, nas minhas emoções, nos meus valores, na minha cultura do reino. Me faz anular o meu passado e me faz prescrutar para o futuro. Entender quem eu sou em Cristo Jesus. Comece a orar, por favor. Ore mais alto que você puder. Esse é o mais alto que você pode orar. Que me fez entender o Evangelho da salvação. Que Ele me tirou do inferno e também me dá
salvações específicas das minhas necessidades, e ainda que eu não as enfrente, Ele vai trabalhar o meu caráter, Ele vai trabalhar a minha vida, Ele vai trabalhar a minha história, Ele vai me dar força. Eu ser souzo, eu ser salvo, e eu entender que o Espírito Santo da promessa entrou na minha vida. Começa a glorificar a Deus. O emuná, eu fui tomado. O Espírito Santo da promessa, Ele entrou em mim, Ele me consolidou, e Ele me selou e fez de mim a geografia da promessa, fez de mim a geografia de Deus. Oh, esse é o mais alto que você pode orar. Pastores, bispos, apóstolos, entra na atmosfera comigo aqui, meus filhos. Entra, profetiza sobre esses homens, sobre essas mulheres, homens e mulheres de Deus. Presta atenção, todo mundo aqui tem uma palavra de destino, tem uma palavra da parte de Deus. Deus vai te dar livramento, Deus vai te tirar de certos lugares e vai te colocar em lugares altos. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de Deus estender a sua mente para a palavra revelada, para aquilo que Ele tem para a sua vida, para o seu conteúdo e para a sua história. Vamos, continue, levante incenso ao Senhor. Esse é o mais alto que você pode orar, meu filho. Vamos, ore mais alto. Isso mesmo, vamos criar uma atmosfera de glória, uma atmosfera de presença, uma atmosfera onde a presença do Eterno nos tome, onde a presença do Eterno nos consolide. Pai, tomamos autoridade no nome de Jesus. Quantas mentiras Satanás plantou na nossa mente, colocou ilusões na nossa mente, perturbações na nossa mente, nos roubou a graça do Evangelho da promessa, nos roubou a graça do Evangelho, meu Deus, da salvação, e ficamos perdidos, absortos no meio do caminho, sem entendimento daquilo que sou e nem daquilo que eu tenho direito no mundo espiritual. Nós anulamos toda arma forjada contra nós, tudo aquilo que Satanás arquitetou em secreto contra mim, contra a minha casa, contra a igreja, contra a minha cidade, contra o meu povo, contra o meu ministério, contra o meu trabalho, contra as minhas finanças. Eu me estabeleço na palavra. A palavra, quando eu leio, ela me lê. Quando eu recebo, ela me recebe. Quando eu participo, ela me participa. Quando eu a pertenço, ela traz a lei do pertencimento. E eu sei exatamente quem eu sou em Cristo Jesus. Meu Deus, todos que estão aqui, todos têm uma necessidade física, emocional, espiritual, e também na sua área de campo de vocação. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor fará um novo na vida dos teus filhos, e nós veremos a tua glória estendida sobre cada um de nós. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e obrigado porque o Senhor fará uma coisa nova na nossa vida. Recebemos o Evangelho da salvação, abandonamos os nossos pecados, os nossos vícios físicos, emocionais, espirituais, de cultura própria. Nós lançamos, meu Deus, no abismo, no poder e autoridade do nome de Jesus, e declaramos que somos livres. Eu profetizo nesta noite uma mudança radical na história das cidades aqui representadas, dos líderes, meu Deus, desses homens do Senhor, dessas mulheres do Senhor e daqueles que estão chamados segundo o nome do Senhor, e que hoje haja salvação nessas vidas. Os que creem e os que recebem, rasga os céus com um grito de avivamento. Isso é o mais alto que você pode gritar na sua libertação. Diga: eu recebo o Evangelho da salvação para a mudança no meu caráter e para gerar em mim a nova pessoa que a Bíblia diz que eu sou, e eu recebo. Amém. O louvor, cadê vocês?
Olha aí. Olha o rostinho da pessoa que está ao seu lado. 10h30 da noite é muito cedo. Olha o tamanho da festa que a gente veio se propor a fazer. É ou não é? 10h30, gente. 10h30 nem nossas crianças querem mais dormir. Está errado. Mas nós estamos num dia especial. Eu vim de Manaus para falar para vocês. Para comunicar o Evangelho da Salvação. E para comunicar a fé aos santos. Quantos receberam, se expressem no nível que essa palavra entrou na vida de vocês. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Ele é o meu Deus. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem estás aqui, movendo entre nós. Liga as mãos e diga: te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destino. declare isso. Te adorarei, Eu te adorarei. te adorarei. Estás aqui, operando milagre. Eu te adorarei. Te adorarei, Eu te adorarei. te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei. Te adorarei, Te adorarei. te adorarei. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. O meu Deus é Deus de milagres, caminho no deserto, luz da escuridão. meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus é Diga: Senhor, muito obrigado. Quantos foram abençoados aqui? Nos dias 2 e 3 de setembro, nós estaremos ali, todos vocês, em Uberlândia. Isso aqui é o nosso pré-congresso. Quem pode dar um aplauso ao Senhor? Obrigado, doutor Reinaldo. E obrigado, doutora Kelly.
por terem sido usados e abençoarem a vida dos pastores Flávio e da Jéssica. E eu sei que eles foram ousados. Eu brinquei com ele no Monte Carmelo. Eu disse a ele assim: eu vou lá no Monte Carmelo. Ele falou: eu recebo. Pega essa palavra. Eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. Isso foi um pouquinho mais. Foi março? Foi março. 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 Foi pro Chamitá, foi março. Abriu mais de 3 meses, 90 dias, o mover da arca. Olha, se alguém dissesse isso para mim, eu não acreditaria. No dia do meu aniversário, isso foi consolidado. 19 de junho. Assim, numa conversa assim de minutos. Eu falei, eu vou. 19 de junho é meu aniversário. É 19 de junho? Sempre nasce um sábio 19 de junho. Talvez seja o seu marido. Então, a gente vive numa pauta espiritual. Olha essa pessoa que está do seu lado. Está numa pauta espiritual. Diga que essa pessoa estaria aqui hoje. Não estava, gente. Numa pauta espiritual. É uma agenda de Deus. Ei, você que está aqui hoje faz parte de uma agenda divina. Quantos podem celebrar os céus por isso? Dá um aplauso ao Senhor, um grito de vitória a Ele. Quem foi abençoado? Amém. Glória a Deus. Esperamos vocês dia 2 e 3 de setembro em Uberlândia. Quem vai? Aleluia. Nós vamos encher aquele lugar ali com uma multidão de adoradores, de recebendo mais, bebendo mais da presença do apóstolo Renê, dos apóstolos. Muito obrigado pela presença de vocês, apóstolo Gilvan, apóstolo Jefferson e todos os apóstolos de Minas que puderam vir, outros não puderam vir, mas que o Senhor seja com eles e que o poder do Espírito Santo possa ser com cada um, o crescimento, multiplicação, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio e pela presença de vocês. Amo a cada um. Que Deus abençoe. Conte conosco. Estamos juntos. Pastor Flávio, pastora Jéssica, que Deus abençoe vocês pela ousadia, pela fé, pela coragem e pela intrepidez, né? E por esse coração dedicado, um coração temente, um coração de fidelidade. Que Deus abençoe vocês. Tremendo. Deus tem usado vocês nessa cidade como voz profética, como homem e uma mulher de Deus. Sabemos das lutas, mas temos contabilizado as vitórias que o Senhor tem nos proporcionado. Que Deus abençoe toda a equipe de 12, o apóstolo Moacir, que Deus abençoe vocês, Araxá, que convidamos e em cima da hora, e vieram, estão aí. Deus abençoe vocês, que eles possam ser abençoados tremendamente. Araxá, cidade do meu coração, que Deus esteja abençoando vocês com muito crescimento, multiplicação e muita unção. Muito obrigado, apóstolo, pela presença de vocês aqui, por ter trago a igreja junto e buscarmos esse momento de Deus. Deus abençoe. Muito obrigado, apóstolo. Obrigado, liderança da igreja Monte Sião, pastores, bispos, líderes 12, líderes de células, todos os membros, todos da Monte Sião, Uberlândia. Que Deus abençoe Monte Sião, Coromandel, Monte Sião, Romaria. Que Deus abençoe também vocês por estarem aqui. Vamos naquela cidade e vamos repreender os principados, porque dali vem toda essa força e energia e que nós temos buscado para toda a região do Triângulo Mineiro. Monte Sião, Monte Carmelo, que Deus abençoe vocês com muita unção, crescimento, com autoridade, o mover de Deus seja sobre a casa
e sobre a vida e sobre cada um de vocês. Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho, pela acolhida e por tudo que vocês têm hoje nos proporcionado como ministério também nessa cidade. Muito obrigado, obrigado a todos vocês. Vamos orar, podemos encerrar? Vamos orar o Pai Nosso e nós estamos terminando. Nós temos aqui fora um marmitex, então você que já está com a barriga roncando, então tá ali fora, que você possa então adquirir ali e que Deus abençoe você. Vamos orar o Pai Nosso, estamos terminando. Pai nosso, que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós. Declare, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor, se agora e sempre sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e resplandeça sobre ti a tua face. Bendito ao vir, bendito ao voltar, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, prefeito. Obrigado, deputada. Obrigado, vereadores. Fábio, que Deus esteja abençoando cada um de vocês. Obrigado pela acolhida. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde e que o Senhor unja e que esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe. Dê um abraço no teu irmão antes de você ir embora. Profetiza as bênçãos do Senhor sobre a vida dele. Bendito ao retornar, bendito você ao voltar para Araxá, Romaria, Uberlândia, por onde você estiver. Que o Senhor seja contigo e o anjo dele esteja à sua frente e à sua retaguarda, em nome de Jesus. Deus abençoe, amo vocês.